Não consigo descrever como me sinto agora. O que estou experimentando é tão fora do normal que estou quase convencido de que finalmente enlouqueci. Quase. Minha esposa Beatriz morreu durante o parto. Ela era linda, engraçada, inteligente, teimosa. Uma mulher cuja risada era tão alta que comer em restaurantes era um desafio. Seu olhar era tão intenso que fazia minhas mãos tremerem. Eu a perdi quando ela deu à luz a nossa filha Jen. Claro, eu poderia ter me ressentido com nossa filha por tirar o que já foi meu de uma forma que nada mais pode ser, por me tirar a pessoa mais verdadeira e pura que já conheci. Mas não culpei Jen. Eu sabia que Beatriz não gostaria de nenhum ressentimento da minha parte. Ela não gostaria que nossa única filha tivesse uma vida arruinada pelo ódio. Mas isso não se trata de luto. Não se trata do soco psicológico de perder para sempre algo que você amou. Trata-se de algo muito mais sinistro. Minha filha estava animada, sempre correndo e gritando, pulando para cima e para baixo nos parquinhos, causando estragos em suas aulas de berçário. Então, em seu 6º aniversário, uma ida ao cinema com amigos a deixou com tanta energia que eu mal conseguia acompanhá-la enquanto ela corria e se esquivava entre as pessoas na calçada. Ela ocasionalmente voltava através do mar de pessoas e gritava: "Vamos, papai, mais rápido!" num tom quase petulante. Eu não pude deixar de amá-la. Tentei ficar sempre perto dela e acompanhá-la, mesmo que correndo. Eu realmente tentei. Ela estava muito ocupada, olhando para mim, quando saiu correndo para o meio da rua, e o ônibus não teve tempo de parar. Um som doentio de batida e o mundo ficou em silêncio. Eu embalei sua forma quebrada em meus braços, entorpecido demais para chorar, muito chocado para me mover. Tudo o que eu podia sentir era o sangue dela infiltrar-se suavemente em minhas roupas. No estado de choque em que me encontrava, só conseguia pensar em como iria lavar meu jeans. Parece horrível, eu sei, mas uma perda como essa arranca tudo de você e te deixa apenas com o processo de pensamento simples que nos torna humanos. A semana seguinte pareceu um pesadelo na minha cabeça. Não consigo detalhar uma única memória de cada vez. Só era uma mistura de amigos e familiares dando suas condolências, os meus soluços de choro que surgiam do nada a qualquer momento, uma porta batendo, o zumbido suave da geladeira ou vozes rindo no rádio. Para mim era tudo o mesmo som e mais nada importava. Fui ao seu funeral vestido todo de preto. Por vestido, não quero dizer apenas roupas. Minha própria essência era escura. Eu não conseguia sentir ou pensar, e o dia continuou enquanto eu apenas existia como um moribundo pisando na água. Todo mundo queria falar sobre minha filha e dizer como ela era perfeita, o anjo que era, como se eu não soubesse, como se eu não percebesse o presente que minha própria filha era. Um homem se destacou do resto. Quando ele se aproximou de mim e me entregou um grande livro de couro, presumi na época que ele era pai de um dos amigos da minha falecida Jen, me entregando uma coleção de fotos deles juntos. Ou talvez eu tivesse muito entorpecido no funeral para entender que suas mãos estavam frias, e como ele nunca mencionou minha filha uma única vez enquanto me entregava aquilo. Por um mês fiquei desolado. Bebi e fiquei sozinho em nosso apartamento agora vazio, assistindo a velhos filmes, dramáticos e chatos demais para chorar.
Foi só quando minha irmã chegou, quando ela segurou minha mão e conversou comigo, que comecei a sair do meu transe. Ela sentava e ouvia as coisas mais fúteis que eu dizia e gentilmente me persuadia a sair da minha depressão. Não completamente, mas o suficiente para eu começar a viver o que era quase uma vida real novamente. Foi quando abri o livro. Decidi me lembrar de minha filha por toda a alegria que ela deu e estava preparado para refletir sobre sua vida sem me sentir um miserável. Abri a primeira página. Era como um fichário cheio de fotos Polaroid de Jen crescendo. Eu franzi a testa. Elas foram tiradas de longe, levemente desfocadas, e eu estava em algumas delas. Comecei a me sentir mal, mas esperava que as fotos seguintes fornecessem alguma explicação. Inventei desculpas em minha mente de como o homem obteve essas fotos, desesperado para ver as fotos da minha filha sem medo. Pude ver o dia em que dei a ela uma pequena bicicleta depois que completou 5 anos e seus joelhinhos ralados logo depois. O livro tinha tantas páginas a mais que presumi que o resto estava vazio. Mas havia uma foto dela pouco antes de irmos ao cinema em seu aniversário de 6 anos. Pude reconhecer a capa de chuva rosa que ela insistia em usar e minhas mãos em seus ombros. Não havia nenhuma foto do acidente trágico daquele dia. Em vez disso, sua vida continuou dentro desse livro. O aniversário dela de 7 anos tinha uma foto minha e dela no jardim, coberta de tinta, com uma tela enorme no chão e uma pintura extremamente bagunçada. Seu 7º aniversário. A realidade do que eu estava vendo me atingiu. Então fechei o livro assustado. Sentei-me ali, à mesa da cozinha, olhando para ele. Isso deveria ser algum idiota que modificou as fotos no Photoshop. Eu esperava no fundo da minha alma que alguém tinha se dado ao trabalho de pregar uma peça horrível em mim. Digo que esperava porque, essencialmente, eu não podia acreditar em outra explicação. Se ao menos houvesse uma. Cerrando os dentes, decidi que não tinha nada a perder e continuei vendo o livro. Não consigo explicar as emoções que senti vendo foto por foto com atenção, ouvindo o som da página virando. Sua vida continuou, mostrando Jen perdendo seus dentes de leite, seu primeiro dia na escola. Meu virar de páginas tornou-se mais frenético e comecei a notar algo. A pessoa que tinha tirado as fotos estava se aproximando, mais perto dela. Conforme ela crescia, não em todas as fotos, mas era cada vez mais perto. O fotógrafo foi se aproximando cada vez mais. Jen era linda, esplêndida quando adolescente. Posso dizer que se parecia com a mãe, cheia de cachos e sorrisos. Envelheci também nas fotos, mas elas começaram a me incluir cada vez menos. Seu aniversário de 16 anos foi estranho. Um grupo de amigos dela, sentado do lado de fora, bebendo em copinhos de plástico em um piquenique. Mas havia alguém no fundo, perto dos arbustos do parque onde a foto foi tirada. Uma figura escura estava parada. Eu não teria notado, se não fosse pela pequena sombra que ela projetava na grama. Inclinei-me para trás por um momento e respirei. Isso foi muito estranho. Eu estava tão envolvido em ver minha filhinha crescer que não pensei em como isso terminaria. Momentos como esse são tão surreais que às vezes você entra na loucura. Quase senti como se estivesse me vendo olhando esse livro, como se fosse um sonho ou um programa de televisão. Continuei.
A figura negra tornava-se cada vez mais presente em cada fotografia. Eu quase podia distinguir características. Sua presença era imponente, e ao virar a página, esperava vê-la desaparecer. Mas em vez disso, à medida que as fotos se aproximavam dos 18 anos de Jen, cada aniversário era marcado por uma legenda embaixo da Polaroid dizendo "mais um ano", e Jen não aparecia mais em lugares que eu reconhecia. Em vez disso, as fotos eram dela em uma casa mal iluminada, seu rosto contorcido pelo medo, fazendo todos os tipos de poses estranhas. Às vezes, ela se vestia como uma rainha antiga ou uma empregada esfregando o chão. A figura estava ali, ainda mais perto agora. Não importa como ela estava vestida, em todas as fotos seu rosto tinha essa expressão de dor desesperada. Isso me desesperou. Havia hematomas em seu rosto. Ela parecia magra, até doente. Isso era doentio, bem doentio. Mas continuei. A última foto que olhei antes de fechar o livro e jurar nunca mais olhar para ele era de seus 18 anos. A legenda abaixo dizia, finalmente, em uma escrita desleixada. Nesta, Jane estava olhando diretamente para a câmera, chorando, de joelhos, vestida com um vestido preto, com uma maçã na boca e as mãos amarradas atrás das costas. Sua maquiagem foi arruinada por suas lágrimas. Era como se ela estivesse implorando para que eu a ajudasse. Mas eu não podia. Fechei o livro e saí da sala, todo o meu corpo tremendo com soluços. Eu não podia chamar a polícia, é claro. Ela estava morta. O que me mantém acordado à noite não é o conteúdo do que vi, é que ainda faltavam muitas páginas. Até a próxima. Obrigado.